Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Aprova Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Geografia, graduado na disciplina de Geografia, com pós-graduação em Geografia Brasileira, com ênfase em Geopolítica e mestrado na área de Economia do Desenvolvimento e Sistema Produtivo. Eu serei o seu professor de Geografia nesse concurso do IBGE. Sou professor há 27 anos, trabalhando especificamente na área de Geografia em concurso público desde 2007 e, portanto, já se vão lá 18 anos, de experiência nessa área de concursos. Nós temos aí o nosso concurso do IBGE, é um concurso temporário, mas que pode lhe garantir um contrato de até 3 anos. E a remuneração é uma remuneração muito interessante, porque a gente vai ver que, além do salário base, existe lá uma série de vantagens. E a gente vai observar também que esse concurso exige apenas o nível médio. Então, vem para cá, vamos falar um pouquinho a respeito desse concurso, que é um dos mais interessantes e que pode garantir esse finalzinho de 2025 e o início de 2026 para você entrar com o pé direito. Bacana? Vem para cá, acompanha comigo. Falando um pouquinho aqui do professor, eu tenho graduação na área de Geografia e também de Ciências Econômicas, tenho especialização em Geografia Brasileira, com ênfase na área de Geopolítica, mestrado em Economia, em Desenvolvimento Econômico e Sistemas Produtivos. Sou professor, como disse, há 27 anos, 18 deles dedicados especificamente à preparação para concurso público, também na área de Geografia. Sou funcionário público também e aprovado em 2º lugar lá no meu concurso. Bom, vamos falar um pouquinho do edital que foi publicado para o IBGE, especificamente para o agente de pesquisa e mapeamento, que é esse aqui que a gente vai focar. Primeiro, chama a atenção o número de vagas. Nós estamos falando lá de 8.480 vagas. E é um concurso bem bacana, porque ele só exige o nível médio, tudo bem? Ele não exige o nível superior e, portanto, abre uma imensa janela de oportunidade. E lembrando que esse concurso ele é válido em todo o território nacional e, portanto, literalmente, de norte a sul, de leste a oeste, há vagas para todos os estados brasileiros e, basicamente, grande parte dos municípios do Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 11 de dezembro. O valor é de apenas R$ 38,50. A taxa de inscrição tem que ser paga até o dia subsequente ao da inscrição, que é o do dia 12 de dezembro. Então, nós ainda temos um tempinho aí para fazermos a inscrição e, claro, pagarmos ela. A banca desse concurso será a Fundação Getúlio Vargas. É uma banca com longa tradição na área de formulação de concurso público. É uma banca bastante sólida, que traz um cabedal de conhecimento na formulação de questões de prova de longa data e tem um reconhecimento muito grande, não só entre o pessoal que faz concurso público, mas também entre nós, professores. Bom, como é que vai funcionar o concurso, professor? Primeiro, vamos falar lá da sua remuneração. Esse concurso terá um salário de R$ 2.676, porém, é preciso que você considere também os benefícios, porque você vai receber o auxílio alimentação no valor de R$ 1.175, o que, claro, então, eleva substancialmente a sua renda mensal. Além disso, você vai receber o auxílio transporte, se tiver filhos lá em idade pré-escolar, terá o auxílio pré-escolar, terá garantido férias proporcionais e também terá direito
ao 10º salário proporcional. Lembrando, esse concurso garante um contrato de até 3 anos. Esse contrato ele vai sendo renovado de 3 em 3 meses e poderá preencher um tempo máximo de até 3 anos. Então, é uma oportunidade grande, né? Sobretudo para o pessoal que eventualmente se encontra nesse momento desempregado ou que quer uma oportunidade um pouquinho melhor de remuneração. Bom, a gente tem aqui como é que vão ser distribuídas essas vagas, né? Para ampla concorrência, serão 5.512 vagas. Eu tenho para pessoas pretas e pardas há uma reserva de vagas de 2.120 vagas, lembrando que esse grupo concorre somente entre si. Eu tenho lá pessoas quilombolas, 254 vagas. Eu tenho também pessoas, né, que estejam em situação indígena, 254 vagas, população quilombola, 170 vagas, PCD, que é pessoas com deficiências, 424 vagas. Resultado, eu tenho um total de 8.480 vagas. Tudo bem? Portanto, um quantitativo de vagas bastante expressivo para esse concurso, que, repito, é válido em todo o território nacional. Bom, qual é a jornada de trabalho, professor? 40 horas semanais. E, portanto, é uma jornada ligeiramente menor do que a jornada de um trabalhador comum. O trabalhador comum é uma jornada de 44 horas semanais. A exigida pelo IBGE é um pouquinho menor, 40 horas semanais. Lembrando, né, que esse concurso vai contar com uma etapa única e essa prova é uma prova objetiva de múltipla escolha com 5 alternativas. Então, a prova é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Essa prova vai ser aplicada somente em 22 de fevereiro de 2026, o que dá uma excelente oportunidade para você montar uma estratégia de preparação nesse finalzinho de 2025, janeiro e fevereiro de 2026, para chegar para essa prova muito bem preparado e garantir a sua aprovação. E assim fazer lá do início do seu ano de 2026 um ano que seja já entrando com o pé direito. A gente vai observar que a prova objetiva vai acontecer na parte da manhã. E aqui tem algo bacana, né? Porque esse concurso do IBGE, ele vai ofertar 2 vagas. Primeiro, a de agente de pesquisa, tudo bem? E a outra que é a de supervisor. A de agente de pesquisa vai acontecer na parte da manhã, de 8 até as 11 horas, e a de supervisor na parte da tarde, o que significa dizer que você pode se inscrever para os 2 cargos. O cargo de supervisor tem um salário um pouco maior, claro que também ele tem um número de disciplinas maior para você poder estudar, mas você pode se candidatar para os 2, já que você pode fazer prova pela manhã para o agente de pesquisa e à tarde você pode fazer a prova para o de supervisor. E aí, é claro, se você passar para ambos, você escolhe qual que você quer eventualmente, né, assumir. Lembrando, né, você pode fazer os 2 concursos ao mesmo tempo e, ao final, se aprovado, pode escolher o de supervisor ou de agente de pesquisa, porque vão acontecer em horários diferentes de prova, mas no mesmo dia. Perfeito? Voltando para cá, o que a gente tem, né? A gente tem a prova desse concurso do IBGE. Ele vai ter lá 20 questões de língua portuguesa. A nossa disciplina é a segunda disciplina com maior peso, que é de geografia, com 15 questões. Raciocínio lógico matemático
também com 15 questões, noções de informática e ética no serviço público, com 5 questões cada uma, totalizando lá 60 pontos no total. Portanto, nós estamos falando de apenas 5 disciplinas, né? 3 dessas disciplinas aqui são as disciplinas que têm a maior quantidade de pontos possíveis dentro da prova, né? No total, essas 3 disciplinas aqui representam 50 pontos dos 60 totais que você pode alcançar. E, portanto, é algo que, claro, você tem que dar um foco todo especial na hora do teu estudo. Perfeito? Bom, a gente vai poder observar que essa prova, né, que será aplicada somente lá em fevereiro, terá uma duração de 3 horas. É o tempo suficiente para que você preencha o cartão resposta, né, corretamente, analise cada uma das alternativas, óbvio, e marque aquela que você julgar como correta. Questão, como eu disse, é uma prova objetiva de múltipla escolha com 5 alternativas do A até o E. Será considerado aprovado o candidato que obtiver, né, no mínimo 18 pontos na prova objetiva e pelo menos 1 ponto em cada disciplina. Mas aqui você tem que estar atento, né? Porque a prova ela é, né, claramente, né, classificatória também. Então eu tenho que, obviamente, ser aprovado, mas eu tenho que estar classificado dentro do número de vagas. Então é preciso que eu esteja na frente do meu concorrente. E é aqui que entra a preparação de qualidade que vai garantir a sua aprovação. Tudo bem? Então, o que eu tenho, né? Eu tenho o conteúdo programático da nossa disciplina. Começa lá por noções básicas de cartografia, e aqui ele pede a parte de orientação, que são os pontos cardeais, tudo bem? Lembrando, pontos colaterais, né? Subcolaterais e os pontos cardeais principais. Eu tenho coordenada geográfica, latitude, longitude, né, e altitude, representação, leitura, escala, legenda e convenções. Depois, aspecto físico do Brasil e a área de meio ambiente, grandes domínios de clima, vegetação, relevo, hidrografia, organização do espaço agrário. Depois ele pega toda a parte de organização do espaço urbano, dinâmica da população brasileira e a formação e a divisão político-administrativa do Brasil. A gente vai ver daqui a pouquinho que não é tudo desse conteúdo programático que a banca FGV mais cobra e, portanto, a gente tem que estar muito atento naquilo que a FGV cobra de mais importante. Perfeito? Bom, como é que a FGV, pessoal, cobra a nossa disciplina, né? Primeiro, não é uma banca que costuma colocar texto muito longo. Via de regra, para a prova, o texto será um texto curto, mas ela vai mesclar isso com gráfico, com mapa simples, com tabela e com situação prática. O que significa dizer que você vai ter que ter uma capacidade de interpretação, às vezes, de tabela, de um mapa, eventualmente de um gráfico e, claro, correlacionando isso com uma situação prática. Normalmente ela traz um pequeno texto, correlaciona isso com uma tabela, com um gráfico, né, com uma coisa qualquer e a partir daí ela busca que você busque a alternativa correta. O foco está na interpretação de texto e na aplicação do conhecimento. Portanto, não adianta decoreba. Fundação Getúlio Vargas não é uma banca para você decorar conceito. É para você compreender o conceito e saber aplicá-lo. Tudo bem? Há um peso muito alto em 3 temas fundamentais na nossa prova. A banca cobra muito a parte de população, espaço agrário
e urbanização. São os 3 tópicos principais da nossa prova, que a gente tem que estar muito afiado, tem que dar muita ênfase na hora do estudo. Ela costuma mesclar item conceitual com a leitura de dados estatísticos, que podem vir do próprio IBGE, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou da própria ONU. O nível da prova não é muito difícil, é um nível considerado intermediário, um nível moderado de exigência. Há uma forte tendência para ela cobrar atualidade geográfica, mas há uma exigência que você entenda o conceito de maneira absolutamente clara e a correlação dos fenômenos. Exemplo, né? Que você entenda o fenômeno da urbanização com a metropolização, correlacionando isso com problemas urbanos, como, por exemplo, o trânsito caótico, a poluição, a favelização, os problemas relacionados à violência urbana, dentre outros. Tudo bem? Bom, quais são os erros mais comuns dos alunos na preparação para o concurso do IBGE? Primeiro, ficar decorando lista e definição de geografia. Esqueça isso, tudo bem? Se você não entender as relações espaciais e os fenômenos, você não vai fazer uma boa prova. É importante entender, por exemplo, no espaço agrário, a questão da concentração de terra no Brasil, a entrada do modelo do agronegócio, a disputa pela terra, pela água e pelos recursos naturais no Brasil, a relação disso com o desmatamento e a queimada e a produção brasileira de alimentos voltadas em grande parte para o mercado externo, como soja, milho e algodão. Se você não correlacionar esses temas, você terá dificuldade na prova. Por isso que é extremamente importante que você estude com quem entenda, né, como que o edital é cobrado, como que a banca cobra, buscando lá a melhor preparação. Outro erro comum é falhar na interpretação de mapa e gráfico. Aqui, muitos candidatos falham, né, em interpretar gráfico de linha, gráfico de barra ou ainda dados sobre população, tudo bem? Pirâmide etária, por exemplo, às vezes cai e o aluno tem uma dificuldade na interpretação de um gráfico que é muito simples da gente poder aprender, tudo bem? Conteúdo programático daquilo que realmente cai. A FGV, pessoal, dá muita ênfase na parte de urbanização, metropolização, rede urbana e problema urbano. Isso a gente tem que entender, né, em profundidade. População brasileira é um outro tópico muito requerido. Crescimento populacional, distribuição, a parte de migração no Brasil, estrutura etária e indicador social. Na agropecuária, a modernização no campo no Brasil, a entrada do agronegócio, os complexos agroindustriais, estrutura fundiária e os conflitos pela posse da terra, pela água e pelos recursos naturais no Brasil. Como é que a gente estuda, professor, né, para a geografia, para a FGV? Primeiro, vamos começar lá pela cartografia e geografia física, para a gente criar uma base sólida, entender a rosa dos ventos, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais é absolutamente fundamental. Olhar, né, para o mapa e entender latitude e longitude também é fundamental. Compreendeu isso? Vamos passar a estudar população, urbanização, migração, que são os temas mais cobrados. Depois, a gente avança para a agropecuária e vamos correlacionar isso tudo com a parte de geografia econômica, tentando entender as atividades do campo no Brasil, a pauta exportadora brasileira, os conflitos agrários e por aí vai.
Por fim, a gente dá uma revisada lá na regionalização brasileira, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, como é que se dá essa regionalização política no Brasil. E aí a gente intercala isso com a teoria e a realização de exercício. Aliás, aqui no Aprova Concursos, você tem uma preparação holística, completa, porque nós temos um grande banco de dados de questões aqui no nosso Aprova, que você vai poder entrar e acessar. Então, digite lá Aprova Concursos/questões e você vai ter acesso a um grande banco de questões, todo ele com gabarito para você fazer exercício. Tudo bem? Então, fazer muito exercício da banca FGV e de outras bancas para consolidar o seu conhecimento, ver onde é que você errou, onde é que você acertou, tirar dúvida e avançar para a próxima etapa. Aqui, como é que a gente revisa a disciplina, né? Estudou num dia, no dia seguinte, faz uma revisão rápida de 15 minutos, numa leitura lá no seu resumo. Você pode fazer uma revisão semanal com resumo e com as questões que eventualmente você errou e refazer as questões da FGV até memorizar os padrões de cobrança da banca. Ponto que os alunos mais erram, né? E como evitar? Primeiro, confusão entre os conceitos de escala, tentar lembrar lá, né, e estudar a diferença entre escala numérica e a escala gráfica. Às vezes o aluno tem uma certa dificuldade com escala, tudo bem? Falha ao relacionar urbanização e problemas socioespaciais. Então, às vezes o aluno não consegue relacionar urbanização e crescimento urbano com problemas de transporte, segurança pública, o colapso do sistema de educação e de saúde pública, problemas de saneamento básico, favelização e periferização. Então, correlacionar isso tudo é fundamental. Dificuldade com migração, e aqui está muito relacionada à interpretação de mapa, porque movimento migratório é deslocamento populacional. Então, às vezes, o aluno não consegue, né, desenvolver o conteúdo de migração porque ele não interpreta bem o mapa. Então, a gente tem que reforçar conhecimento de mapa para entender migração intrarregional, dentro da mesma região, interregional, entre as regiões, êxodo rural, migração eventualmente de retorno, migração pendular, para a gente poder ter lá, né, um conhecimento sólido sobre esse tema. Interpretação de gráfico populacional, de linha, de barra, de pizza. Treinar, portanto, a leitura de série temporal e, claro, misturar a divisão regional, né? Criar um quadro comparativo da regionalização brasileira para você consolidar o seu conteúdo. Perfeito? Bom, se é assim, pessoal, né? Se a gente conseguir fazer essa preparação com qualidade, a aprovação ela é um resultado certo. Perfeito? Bom, pessoal, eu encerro essa nossa análise do edital por aqui, te esperando, então, para o nosso primeiro dia de aula. Um forte abraço para você e bons estudos!